Queridos, a Lagoinha foi falado aqui muitas vezes, eu não vou ficar mencionando sobre isso, mas eu vejo assim que eu estou tão feliz porque eu estou até um pouco emocionado, meus irmãos, com o que está acontecendo hoje, porque hoje está acontecendo o Fast Kids, aleluia! Hoje está acontecendo o Fast Kids, e eu estava ali adorando e buscando ao Senhor, orando. E eu estou muito feliz mesmo, eu estou assim muito emocionado de verdade, porque eu sou fruto de um grande período que eu trabalhei no Kids. Bem, meu nome é Alessandro, para quem não me conhece, eu sou o pastor aqui, da Igreja Batista de Lagoinha, e eu vim enviado de lá de Belo Horizonte, justamente para poder trabalhar também aqui com a missão, com o cumprimento aqui da igreja na cidade de Imperatriz. E antes de eu vir para cá, eu sempre falo isso de boca cheia, que eu trabalhei 2 anos no Kids. Foram 2 anos trabalhando com crianças. Então eu tenho propriedade para falar quão é maravilhoso, o quanto a gente cresce e o quanto nós devemos amar as nossas crianças. E o quanto nós devemos investir na vida dos nossos filhos. Ainda mais nos dias de hoje. Eu ouvi um pastor dizer que o homem, masculino, se ele consegue trabalhar 3 meses com crianças, ele já tem um lugar especial no céu, meu irmão. Porque eu falo para vocês, igreja, não é para qualquer um, viu? Eu já falo. Então eu fui para o Kids, eu fiquei 2 anos ali, e eu vi o quanto eu cresci em muitas áreas da minha vida, principalmente valorizando esse ministério. Principalmente valorizando as nossas crianças e percebendo a grande necessidade que tem os nossos filhos, a grande necessidade que tem as nossas crianças, principalmente em questão de investimento de reino, investimento de palavra de Deus, de oração. Queridos, criança, às vezes o Ministério Kids, ele vive um pouco mais nos bastidores, mas eu sei o quanto Deus faz algo maravilhoso e precioso no meio daquelas crianças. Você vê crianças sendo batizadas no Espírito Santo, crianças chorando, clamando. Você vê crianças muitas vezes orando e trazendo os pais para a igreja. É lindo, é maravilhoso. E hoje nós estamos aí fazendo uma grande festa. Glória a Deus pela sua vida que trouxe seus filhos. Eu tenho certeza que eles vão viver experiências maravilhosas ali. Amém? E por que eu estou enfatizando tanto o Kids? Por que eu estou enfatizando tanto as crianças hoje? Também pelo Kids, pelo Fast Kids, e pelo tema, meus irmãos, que eu quero estar pregando essa noite. Não sei se semana retrasada alguns vieram, alguns não, mas eu estou trabalhando, eu estou com uma série de sermão, e eu estou falando sobre família disfuncional. Semana retrasada eu preguei sobre família disfuncional, mas eu trouxe com o tema, no início da pregação, eu falei sobre família disfuncional com base em uma família funcional, que Deus criou a sua imagem e semelhança, para que fosse uma família perfeita. Amém? Adão e Eva, meus irmãos, quando eles foram criados por Deus, a palavra de Deus diz que eles foram criados à sua imagem e semelhança, para que fosse uma família funcional. É ou não é? Viviam no jardim, tinha tudo que eles precisavam, tinha tudo que eles queriam, tinha um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Na minha concepção, quando eu vou ler na Bíblia, eu vejo que Deus, ele criou de fato uma família, a primeira família, para que eles fossem uma família funcional. É ou não é? Mas mesmo sendo uma família funcional, vivendo no jardim, longe do pecado, mesmo com todo esse contexto maravilhoso, tendo tudo, relacionamento com Deus, ainda assim, Deus nunca tirou deles o poder da decisão. Deus sempre colocou sobre Adão e Eva o poder da decisão, porque o poder da decisão atribui muito sobre o caráter de Deus. E Deus, meus irmãos, uma coisa que Ele nunca vai fazer é trabalhar e corromper o nosso próprio caráter, sendo nós o caráter em Deus, o caráter de Deus. Porque o caráter, ele fala muito sobre decisão, e foi isso que Deus, ele falou, não posso criar o homem e a mulher e tirar deles esse poder, esse direcionamento, essa verdade que é de decidir.
Então Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou a mulher no jardim do Éden, Ele falou assim, ó, vocês têm o poder de decisão. E eles tomaram uma decisão, e a decisão foi a consequência da queda, foi a consequência deles saírem do jardim, deles serem retirados da presença, da glória de Deus ao qual eles viviam. Quando eu falo sair do jardim, queridos, eu falo é sair do momento de glória que eles viviam, de um momento onde eles tinham um relacionamento direto com o Pai, de um relacionamento de uma família preciosa, amada, de relacionamento com Deus ali pertinho. É dessa presença que eu estou falando. E queridos, quando eu comecei a orar sobre essa série, era para mim trazer mais ou menos 5 textos, 5 sermões. E eu comecei a ler, eu comecei a buscar um direcionamento do Senhor, e eu vi que essa série, ela vai se estender um pouco mais. Por quê? Porque quando você fala sobre família disfuncional, queridos, o texto, a palavra disfuncional é algo que não funciona. E eu não sei na família de vocês, mas na minha família tem cada caso que não funciona, tem cada situação que não funciona. É briga de irmão com irmão, é briga de pai com filho, de filho com pai, é uma loucura. Então quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós precisamos, meus irmãos, orar a Deus e buscar o Senhor de forma muito intensiva, de forma muito intensa, buscar a Deus sobre as nossas famílias. É para que a nossa família seja funcional, pastor? Não, isso aí, meus irmãos, não vai mais acontecer. A nossa família, nos dias que nós estamos vivendo hoje, a nossa família, ela não vai chegar ao nível funcional que nós gostaríamos, mas nós podemos colocar a nossa família na presença de Deus. Nós podemos colocar os nossos filhos na presença de Deus. Nós podemos colocar o nosso casamento na presença de Deus. Nós podemos colocar o nosso relacionamento familiar na presença de Deus. E eu tenho certeza, querido, que aquilo que não funciona diante do altar do Senhor, Ele vai fazer funcionar muita coisa. Amém? Eu gostaria que você pegasse aí a palavra do Senhor, colocasse no seu coração, e eu vou orar, para que nós possamos dar início aí a alguns tópicos que eu quero estar trazendo hoje. Pai, muito obrigado, Jesus, pela sua palavra. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor Deus venha estar ministrando, Pai, em cada coração nessa noite, para que nós, Senhor, possamos ser ministrados através, Senhor, da sua palavra, através, Senhor, das suas verdades, Deus, sobre a nossa família, Senhor. Nós sabemos, Deus, que o mundo, ele tem investido, Deus, com armas, Pai, tão fortes, Deus, sobre as nossas famílias. O mundo tem investido, Senhor, de forma, Deus, tão intensa sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre os nossos casamentos, Deus. Mas em nome de Jesus, eu quero, Pai, nessa noite apresentar, Senhor, a nossa casa, apresentar, Senhor, a nossa família, apresentar, Senhor, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas diferenças, Pai, para que o Senhor Deus possa estar abençoando, guardando, dando sabedoria, graça, Senhor. E é somente, Deus, a sua palavra que pode mudar a nossa vida. É somente a sua palavra que pode restaurar os nossos casamentos. É somente a sua palavra que pode restaurar, Senhor, os nossos relacionamentos, Pai, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. E desde já, Deus, eu acredito, eu creio, Senhor, que a sua palavra, ela é viva, que a sua palavra, ela é eficaz, que a sua palavra, ela é verdadeira, e que a sua palavra muda, Senhor, contextos familiares. E por isso, Pai, nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por um pastor, nós não estamos aqui por um prédio, nós não estamos aqui, Senhor, por uma placa, nós não estamos aqui, Senhor, por um louvor. Tudo isso é muito bom e nós somos felizes por isso, Senhor, mas nós estamos aqui para glorificar o seu nome, para glorificar a sua palavra, para glorificar o Senhor, em o nome de Jesus. Assim nós oramos,
E assim, Pai, nós te agradecemos. Queridos, eu gostaria, por gentileza, que você abrisse a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler ali do 1 até o 8. Era para ler até o 16, mas aí eu vou trazendo alguns tópicos. Amém? Gênesis capítulo 4, do 1 até o 8. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passando ali algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Queridos, essa semana eu estava, como eu falei, eu estava lendo muitas palavras, muitos textos, muitas histórias do Senhor. E eu tentei pular a parte de Caim e Abel. Eu já ia dar uma adiantada na palavra. Mas, queridos, eu vi o quanto é rico esse texto, e o quanto ele fala aos nossos corações, principalmente se tratando de relacionamento familiar. E por que eu parei em Caim e Abel? Há uns 15 anos atrás, eu estava começando ali, na caminhada cristã, assim, uma caminhada mais intensa com o Senhor. E eu me lembro que eu ganhei um livro. E esse livro, ele se chamava Síndrome de Caim. Síndrome de Caim. Aí, nesse momento, o Senhor me trouxe a lembrança sobre esse livro, sobre a Síndrome de Caim. Queridos, e é muito forte, porque tudo que nós vivemos hoje, muito do que as famílias enfrentam, muito do que muitas famílias passam, de relacionamento ruim entre irmãos, de relacionamento ruim entre pai e filho, de filho com pai, de filho com mãe, uma série de coisas, meus irmãos, de divergências que nós vivemos. Isso vem de síndromes lá atrás que aconteceu. E esse livro, que já faz 15 anos que eu já havia lido, ele começou a me trazer tópicos, meus irmãos, de coisas que eu comecei a ler no livro e de realidades que nós estamos vivendo hoje. Porque quando você fala síndrome de Caim, isso retém ao nosso coração, traz ao nosso coração, queridos, muitas coisas negativas. Muitas coisas que nós como igreja precisamos estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, ao que está acontecendo com os nossos filhos, ao que está acontecendo com nossos relacionamentos. Queridos, eu não sei você, mas essa semana passada, eu parei de seguir alguns sites aqui no Instagram da própria cidade aqui de Imperatriz. Gente do céu, você começa a seguir esses canais de notícias aqui de Imperatriz e do Brasil aí afora, mas eu estou falando de Imperatriz porque é alguns que eu seguia. E queridos, quando você segue isso, meu Deus, você fica com medo de sair na rua, não é mesmo? Você fica com medo de deixar os seus filhos ir na esquina,
você fica muito assustado com tudo que está acontecendo. E detalhe, coisas que estão acontecendo aqui no nosso redor. Aí você começa a olhar e ver esses contextos, você começa a querer. Eu falei isso para meu filho essa semana: cara, eu não vou nem deixar você ir mais para academia sozinho. Eu não vou deixar nem você mais ir no mercado sozinho. E por quê? Porque eu comecei a olhar isso aí, e isso começou a me assustar, entende? Sobre uma síndrome que nós estamos vivendo. Então, quando você começa a assistir o jornal, quando você começa a ter acesso às notícias, queridos, 90%, vocês há de concordar comigo, 90% das notícias são ruins. São notícias ruins, notícias negativas, notícias, meus irmãos, que de fato é o que dá audiência para as pessoas. Porque o ser humano, por sua própria natureza e pela sua própria carnalidade, ele gosta de ver notícia ruim. Estranho, não é? Nós não achamos estranho? Mas, meu irmão, o que mais chama a atenção das pessoas é notícia ruim, não é notícia boa, não. Aí você fica se perguntando por quê? Síndrome de Caim. É uma síndrome que ela vem, meus irmãos, acompanhando a humanidade de geração em geração, de geração em geração. Notícias de assassinato, notícias de inveja, notícias de traição, notícias, meus irmãos, de rebeldia. Tudo isso que nós aprendemos e vimos aqui nesse texto, baseado numa síndrome que veio de Caim até os dias de hoje. E queridos, eu falo para você, infelizmente, isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, até que Jesus volte. Então, meus irmãos, por conta disso, nós temos que guardar o nosso coração, guardar a nossa família, guardar a nossa salvação, para que nós possamos estar alinhados com a verdade do Senhor, amém? Quantos estão entendendo aí? Todo mundo me ouvindo? Amém, queridos? E é sobre isso, meus irmãos, que eu quero falar. Quando você olha ali a questão de Caim, ele foi o primeiro filho. Eu estou olhando aqui o texto, né? Você vê que Caim, ele foi o primeiro filho de Adão e Eva. E os dois, e o segundo foi Abel, e os dois nasceram com base no fruto do mesmo amor. Você vê, são dois filhos que nasceram com base no fruto do mesmo amor, da mesma mãe, do mesmo pai, criado da mesma forma, com as mesmas atenções. Sabe, o nascimento de Caim, ele foi motivo de alegria para sua mãe. É tanto que o próprio texto, ele diz assim, que com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem. Era Eva agradecendo ao Senhor pelo seu filho, era Eva agradecendo ao Senhor pelo seu filho Caim. Certamente Adão, meus irmãos, e Eva, eles devem ter ali criado filhos com o mesmo carinho, distribuindo cada um deles, meus irmãos, toda a porção de amor que eles tinham para os seus filhos. Imagino eu que, né, eles tenham contado as histórias dos momentos de relacionamento que eles tinham com Deus. Imagino eu ali parafraseando, eu como um crentez, eu imagino, né, que estava ali Adão e Eva sentando com Caim, com Abel, e ali eles conversavam, e eles falavam do seu nível de relacionamento que eles tinham com o Senhor. Eu imagino eles crianças ouvindo aquilo, aquela coisa linda, né? Aquele negócio maravilhoso. Porque, queridos, você observe bem, na maioria dos textos bíblicos que você vai ver sobre famílias disfuncionais que nós vamos estar falando, você vai ver que em algum momento, ou a mãe, ela dá um ladinho para o filho, ou o pai faz uma acepção de filho. Você observa que, né, você vê que ali, você olha para a história de Jacó, você vê que ali eles fizeram uma acepção de pessoas. Você vê que Rebeca, ela preferiu um, não preferiu tanto o outro. Então você vai olhando os textos, você vai vendo que no contexto bíblico, no contexto histórico da palavra de Deus, sempre nas famílias disfuncionais, um pai e uma mãe, eles faziam alguma acepção, querendo ou não, acontecia. Você vê a situação por um exemplo de José, não é mesmo? O pai olhava para José como o filho mais querido, e isso aí entrou no coração dos outros irmãos. Querido, é bíblico, não tem como nós negarmos isso, não dá, é impossível.
Mas isso aí vai ser cena dos próximos capítulos. Mas aqui nesse caso, propriamente nesse caso de Caim e Abel, meus irmãos, você vê que Adão e Eva, em nenhum momento ele faz acepção dos dois. A Bíblia fala que ali eles vão, sendo criados da mesma forma, do mesmo amor, no mesmo direcionamento, nas mesmas instruções. E também eu posso imaginar ali Caim e Abel, eles receberam a mesma formação familiar. E quando eu olho, queridos, para esse contexto de Caim e Abel sendo criado da mesma forma, no mesmo contexto familiar, às vezes a gente tem que se perguntar o porquê então. Por que tem alguns filhos que crescem e em determinados momentos da vida, alguns viram verdadeiros adoradores ao Senhor, alguns buscam a Deus de verdade, alguns criam relacionamento com o Senhor, e outro só falta virar um ateu, só falta se desviar totalmente do caminho do Senhor. Queridos, e quando você olha para a própria parábola do filho pródigo, a própria parábola do filho pródigo fala de um pai que criou ali os dois filhos com um amor maravilhoso, com um amor intenso, mas dentro da própria casa tinha um filho que era perdido, e fora de casa também teve outro perdido. E esse pai é a representação do próprio Deus, criando dois filhos, com base no Senhor, amando, levando, direcionando, e ainda assim, por sei lá que qual motivo, eles se desviaram do caminho do Senhor. E a gente se pergunta quantos questionamentos, o porquê, por que tudo isso acontece? Eles conheciam a Deus, eles sabiam da justiça divina, bem como da misericórdia e da graça experimentada por eles e pelos próprios pais. E em nossa querida imaginação, talvez um se parecia com a mãe, é ou não é? Você ali, um se parecia com o pai. Às vezes ali nós que somos pais, eu sou pai, às vezes alguém aqui já é pai, é mãe. Você ali vai criando seu filho, você vai olhando qual é o formato do rosto que ele está crescendo. E queridos, nessa família não foi diferente. Era muito amor, era muita expectativa. Eles foram criados na mesma cultura. É diferente quando você cria filhos com culturas diferentes, mas não, eles foram criados na mesma cultura, brincando nos mesmos ambientes de lazer, brincando ali com os mesmos animais. E é claro, um passou a gostar de cuidar de horta, de agricultura, o outro passou a gostar de cuidar dos rebanhos, das ovelhas do Senhor. Mas nem por isso eles eram diferentes, porque não se trata de uma coisa que eles estavam fazendo, mas se trata de quem eles eram. E esse é o problema, muitas vezes, queridos, de famílias disfuncionais, de problemas de relacionamento entre irmãos. Eles crescem no mesmo ambiente, buscando o mesmo Deus, tendo as mesmas prioridades, crescendo com o mesmo amor, ganhando os mesmos presentes, mas em um determinado momento, a gente não sabe por qual motivo, um deles começa a ter inveja do outro. E eu me pergunto, por que será? Se você olha para esse texto, queridos, você vai ver que Abel não fez nada para Caim. Abel não fez nada para Caim, porque quem rejeitou a oferta de Caim foi Deus, não foi Abel. Abel, meu irmão, ele só teve um coração mais entregue, ele só teve um coração com mais expectativas, de repente, sobre aquilo que ele queria entregar ao Senhor, porque não se tratava, queridos, da oferta, se tratava da entrega. Não era sobre a oferta em si, mas era sobre o coração, meu irmão. E isso nós aprendemos sobre a própria viúva. A palavra de Deus diz que a viúva, no momento em que ela começou a entregar a sua oferta, a Bíblia fala que ela entregou 2 moedas, e os fariseus entregaram muito mais recursos do que ela. E Jesus, o próprio Deus, ele aprovou o quê? A oferta da viúva. Por quê? Porque ela entregou tudo que ela tinha de melhor. Ela entregou o seu melhor, meus irmãos. Eu não estou fazendo isso sobre uma aplicação financeira, não é sobre dinheiro, mas é sobre entrega. E eu te pergunto, o que você tem entregado ao Senhor? Qual tem sido a sua oferta de adoração a Deus? Quando você olha para dentro de você, quando você olha para o seu nível de relacionamento com Deus, quando você olha para o seu nível de relacionamento familiar, você tem que olhar para o seu ambiente e dizer: Deus, será que eu estou entregando tudo?
Será que eu estou fazendo alguma coisa ao Senhor como uma meia boca, como diz o vocabulário brasileiro? Será que você tem que se perguntar, Deus, será que eu estou entregando tudo? Será que eu estou dando o meu melhor? Sabe, meus irmãos, às vezes nós criamos tantas expectativas sobre o que Deus pode fazer para nós, em nós e na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele. Mas, queridos, não tem como a gente viver com base no meio termo sobre aquilo que nós entregamos ao Senhor. A palavra de Deus mesmo nos afirma que não tem como você ficar em cima do muro, ou você é frio, ou você é quente, porque quem é morno acontece o quê? É vomitado. Alguém aqui já viu um vômito? É nojento, não é não? Deus, Ele usa essa expressão, vômito. Sabe o que Ele está falando? Queridos, quando você busca o Senhor, não tem como você viver com base em dúvidas sobre aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Não tem como você viver em dúvida sobre quem é Deus para você. Não tem como você viver em dúvida sobre o que Deus pode fazer na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Não tem como você viver sobre uma dúvida sobre o perdão de Deus a alcançar a sua casa. Não dá. Não dá para a gente viver no meio termo. Não tem como. Ou é sim, sim, ou é não, não. Quem poderia imaginar que o filho mais velho um dia teria mais tarde matado a vida do mais jovem? Ninguém imaginaria isso. Ninguém. Porque em algumas famílias, queridos, os filhos são ensinados com o mesmo carinho, como eu falei, dedicação. A palavra de Deus fala lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina os seus filhos. Ensine os seus filhos no caminho que ele deve andar, não é mesmo? Quando ele crescer, ele não se desviará. Que eles entendam uma coisa, isso fala de uma dedicação, isso fala de uma entrega. E quando eu olho para esse contexto, quando eu olho para a vida de Adão, para a vida de Eva, eu vejo que ali, queridos, houve essa participação sim na vida deles. Houve comprometimento sim. Mas infelizmente, o próprio Adão, a própria Eva, eles sofreram consequências de um erro e de uma decisão errada que eles também tomaram. Sabe, meus irmãos, infelizmente, nós sofremos consequências de erro que nós fazemos. Não tem como. Você vê que o próprio Davi, queridos, ele sofreu consequência de um erro que ele cometeu quando ele colocou Urias à frente da guerra, para que Urias morresse. Um homem que foi conhecido segundo o coração de Deus, tomou decisões erradas e sofreu consequências. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo onde há a lei da semeadura. Infelizmente, às vezes a gente não quer colher certas coisas, mas nós não vamos colher algo errado se nós estiver necessariamente sempre plantando algo certo. Queridos, não tem como eu plantar laranja e colher maçã. Nós vamos colher sobre aquilo que de fato nós estamos plantando. E eu pergunto para você, o que você tem semeado? Quais tem sido o seu estilo de vida? Como é que você tem vivido na sua casa? Como é que está o seu relacionamento com Deus? O que você tem feito com base no seu relacionamento familiar? Como você tem vivido no seu casamento? Como você tem vivido no seu relacionamento com os seus filhos? O que você tem plantado? Como tem sido o seu nível de relacionamento buscando o Senhor na sua vida? E o meu relógio não está ali, se eu atrasar, porque eu não. Amém? Glória a Deus. Como é possível, meus irmãos, dois irmãos tão educados, nas mesmas circunstâncias, serem tão diferentes? Quantos aqui tem irmãos? Irmãos. Eu sou de uma família de 5 irmãos e uma irmã. Eu tinha que falar ela diferente, porque quando eu falei uma irmã, porque a minha irmã, ela era braba. Então nós somos em 5 homens e uma mulher. E só quem tem irmão sabe do que eu estou falando quando o pau quebra. Não é? É ou não é, gente? Nossa, se você veio de uma família que tem alguns irmãos, e você falar para mim que você não brigava, que você não discutia, que você não quebrava o pau, meu irmão, desculpa o linguajar, mas é real. Eu não sei que família é essa não, porque é uma família muito perfeita. Então eu vejo assim que eu e meus irmãos, nós brigava mesmo, de se matar quase.
Aí eu fiquei esses dias atrás pensando, por que eu brigava tanto com meus irmãos? Por que nós se arrebentava na pancada? E detalhe, depois de grande, tá? Marmanjo brigando dentro de casa. Era 14, 15 anos brigando dentro de casa. Aí no final nós crescemos, todo mundo marmanjo, barba na cara, cabelo branco. Aí nós ficamos se perguntando, por que a gente brigava tanto? Meus irmãos, por besteira, síndromes de Caim. Síndromes, meus irmãos, que foi impregnado no nosso coração. Então, queridos, às vezes você vive em maus relacionamentos com os seus irmãos, com a sua família. São síndromes que nós viemos trazendo de geração em geração, e que é só o sangue de Jesus que pode quebrar essas síndromes. É só o sangue de Jesus que pode trazer perdão a relacionamentos de irmãos, meus irmãos, que foram quebrados. É só o sangue de Jesus que pode trazer o relacionamento de perdão de problemas de pais com os filhos, de filhos com os pais. É só o sangue de Jesus que pode trazer, meus irmãos, um relacionamento de comunhão, de graça, de adoração, de amor e de paz dentro de um ambiente familiar, em meio a ambientes de famílias tão disfuncionais, de famílias tão atribuladas, de famílias com tantos problemas e guerras dentro da própria casa. E queridos, eu falo para você, o que dá problema não é você sair na rua e alguém te xingar. O que dá problema é você entrar dentro da sua casa e ouvir de alguém te xingando dentro de casa. Fala que não é. Você pode estar dirigindo o seu carro, alguém pode xingar você de qualquer nome. Na hora você vai ficar muito bravo, você vai soltar a franga. Mas meu irmão, se você ouvir o mesmo nome lá fora do carro que alguém te xingou no meio da rua, você ouvir de alguém dentro de casa, a reação muda. Ou é só eu que vivi isso aí? Isso entra no seu coração, queridos. Isso aí machuca a nossa alma. Salomão, ele fala algo maravilhoso, Provérbios capítulo 18. Ele diz assim, 18 versículo 19. Ele diz assim, ó, um irmão ofendido. Olha só. Um irmão ofendido, ele é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Meus irmãos, um irmão ofendido, ele é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Quando você olha para esse provérbio de Salomão, nós começamos a ter uma verdadeira compreensão do que é uma ofensa, por um exemplo. Porque ali, queridos, eu não sei por qual motivo Caim se sentiu ofendido pela melhor oferta que Abel entregou. Mas Salomão, ele fala que um irmão ofendido é como uma cidade fortificada, meus irmãos. Você sabe como é que é uma cidade fortificada? Naquela época, uma cidade fortificada era uma cidade, meus irmãos, com grandes muralhas, com grandes muros, aonde ninguém tinha acesso, a não ser aquele que era autorizado pelo próprio rei. Eram muros, meus irmãos, para quem já assistiu a esses filmes antigos, você vê que esses filmes antigos da era medieval, eram muros fortificados, cidades, meus irmãos, fechadas. E Salomão, ele fala que um irmão ofendido é exatamente, meus irmãos, o coração dele é exatamente como essa cidade, é fechado, é machucado. E meu irmão, é só o sangue de Jesus, é só o perdão de Cristo que pode entrar dentro desse coração e dar acesso a esse lugar. Não existe outro meio. Eu não sei como é que está a sua vida, esse período familiar. Eu não sei se de repente você aqui entrou aqui nessa noite, às vezes você teve alguns problemas de relacionamento com os seus irmãos. Às vezes você tem algumas rixas, alguns problemas do passado, algumas situações não resolvidas, queridos. Hoje é noite de nós colocar isso diante do altar do Senhor. Hoje é noite, meus irmãos, de nós quebrarmos todas as síndromes de Caim que de repente estava sobre a sua família.
as síndromes de Caim que de repente você carregou por maus relacionamentos, por problemas familiares, por síndromes, por problemas, meus irmãos, que precisa ser quebrado na presença do Senhor. E eu tenho certeza, queridos, que não tem como nós olharmos para esse problema, para essa situação, e nós não sermos tocados por coisas e por realidades que nós precisamos trabalhar no nosso interior. Você vem para o texto, você vê que ali, Abel, por sua vez, ele trouxe as partes gordas da primeira cria do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas ele não aceitou a de Caim, e por isso Caim se enfureceu. Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou, e o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? O Senhor falou para Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Porque se você fizer o bem, não será aceito. Meus irmãos, esse texto é muito forte. Sabe por quê? Porque ali Deus estava chamando Caim para perto e dizendo assim: Caim, ei, dá tempo da gente corrigir essa situação. Caim, dá tempo de nós arrumarmos essa situação comigo. Queridos, não existe nenhum tipo de ofensa nesse mundo que não possa ser alcançado pelo perdão do Senhor. Não existe angústia, aflição da sua alma que não possa ser alcançada pelo perdão de Cristo. Não existe, meus irmãos. Não tem como. Caim, ele teve tempo de se arrepender. A minha pergunta é: será que hoje você pode aproveitar a oportunidade e se arrepender? A igreja do Senhor, a casa do Senhor, querido, é lugar, meus irmãos, de síndrome de falta de relacionamento com seus pais, de síndrome de relacionamentos que foram afetados, até mesmo, querido, com seus filhos. Nessa noite, nós vamos quebrar essa síndrome em nome de Jesus. Hoje é noite de cura. Hoje é noite, queridos, de restauração. Hoje é noite de libertação. E é para isso que a palavra do Senhor nos alcança. É para poder mudar vidas. É para poder restaurar os nossos corações. E eu não posso, meus irmãos, deixar de fazer um momento maravilhoso e precioso nessa noite. Eu gostaria de só pedir uma gentileza para a igreja, que nós ficássemos de pé. Eu quero que vocês me acompanhem em uma oração. Eu vou pedir para a igreja apagar as luzes, por gentileza. Esse é um momento muito precioso, um momento maravilhoso na casa do Senhor. Porque, queridos, não existe propósito maior do que nós estarmos na casa de Deus, se não for para uma salvação. Não tem propósito maior na casa de Deus, se não for para um período de reconciliação. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o seu nível de relacionamento familiar. Eu não sei como é que está o seu nível de relacionamento com os seus irmãos, com os seus irmãos de igreja. Eu não sei, queridos, de repente você viveu períodos de ofensa, aonde às vezes você tem carregado dores de relacionamentos antigos, aonde Jesus já falou para você: ei, libera perdão. Ei, nessa noite é noite de você liberar perdão para o seu irmão. É noite de você liberar perdão para sua irmã. É noite de você liberar perdão para aqueles problemas de relacionamento que um dia você viveu lá atrás. É noite de você tirar esse fardo da sua vida e colocar e derramar tudo aos pés do Senhor. Queridos, eu não sei, às vezes você está aqui e há algum tempo você já está tão afastado do caminho do Senhor. Às vezes você já vem à casa do Senhor, você que está às vezes nos visitando essa noite, às vezes estava tão afastado do caminho. Ou até mesmo você que nunca confessou Jesus Cristo como o seu Salvador da sua vida. Hoje é noite, queridos, de salvação. Hoje é noite de oportunidade. Hoje é noite de reconciliação. Eu quero que você coloque agora aqui a sua mão no seu coração.
por gentileza, coloque as suas duas mãos no seu coração e com muita fé no Senhor, você incline a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos fazer aqui um momento de oração. E eu gostaria que você me acompanhasse, mesmo você que já fez essa oração, me acompanhasse nessa oração. Repita comigo, por gentileza. Senhor Jesus, eu nessa noite, eu entendi que a sua palavra, ela veio de encontro ao meu coração. E eu, Senhor, nessa noite, eu quero pedir perdão para o meu irmão. Eu quero pedir perdão para minha irmã. Eu quero pedir perdão para os meus momentos de relacionamentos mal resolvidos. Pai, nessa noite, eu quero confessar o Senhor Jesus como meu Salvador. Pai, eu que um dia andei afastado dos caminhos do Senhor, nessa noite, Jesus, eu quero voltar a ter um bom relacionamento, voltar a ter um momento de comunhão, porque eu sei, Deus, que essa decisão vai fazer com que o meu nome seja escrito no livro da vida. Jesus, eu não quero perder nessa noite essa oportunidade de entregar a minha vida ao Senhor. Não sei você nessa noite, de repente você está aqui e fez essa oração pela primeira vez na sua vida, confessando a Jesus como seu Salvador. Ou você que está aqui nessa noite, que andou afastado do caminho do Senhor por um determinado motivo ou situação. Eu quero, querido, estar te encorajando no momento que o louvor vai tocando. Você percebeu que essa palavra, ela veio de encontro ao seu coração. Você percebeu que é noite de você voltar aos caminhos do Senhor. É noite de você se reconciliar. É noite de você entregar, de aproveitar essa oportunidade. No momento em que o louvor vai tocando, eu quero te encorajar a você vir aqui à frente e nós vamos orar por você. É sem constrangimento. É sem constrangimento. Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Cristo. Vem aqui à frente. Não se sinta constrangido e nós vamos orar por você.